Estamos de volta aqui com o AgroB. Hoje estamos falando sobre o impacto do dólar no agronegócio, na agricultura, na agropecuária. Estou recebendo aqui nos estúdios o Matheus Machado, que é especialista em finanças, e participando com a gente via link o Gustavo Vaz, especialista em investimentos. Gustavo, esse momento em que a gente tem essa guerra na Rússia com a Ucrânia, a gente tem aquele momento que acontece a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E em um momento que os Estados Unidos não têm mais o martelo forte no comando, né, de todas as nações. São Estados Unidos da América, não do mundo, como já foi em outros momentos. Hoje você tem grandes potências como a China, a Rússia também cresceu bastante. Se a gente for comparar depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não teve nenhum cenário parecido com o de agora. Isso também, esse enfraquecimento dos Estados Unidos perante as outras grandes potências, isso também vira um problema econômico para países ainda considerados emergentes como o Brasil? Eu acredito que sim, né? Tem o seu efeito. Possivelmente os mais afetados vão ser ali na própria Europa, principalmente porque a Rússia é um dos maiores fornecedores de gás natural, né? Da parte de fontes energéticas. A partir do momento que diminuiu ali a energia nuclear, acabou que todo mundo ficou dependente dessa parte. Do nosso lado aqui, principalmente na parte agro, o que acho que mais afeta é a questão dos fertilizantes, né? Acho que é até um dos grandes motivos para a ida do presidente à Rússia recentemente. Se os preços dos fertilizantes subirem, isso atrapalha justamente a parte dos insumos, né? Então, para a parte agro, é um custo a mais. Então, a gente tem que ficar de olho, lembrando também que nós somos já deficitários na parte de exportação e importação frente à Rússia. Então, se o preço de fertilizante vem a aumentar devido a essa crise em si, com certeza nossos insumos aqui também vão começar a aumentar bastante. E esse déficit vai começar a aumentar mais ainda frente à Rússia. Agora tem sempre o copo meio cheio, né, na história. Somos o país que mais alimenta o mundo. Em um momento de crise, a gente tem uma ferramenta de barganha muito importante, porque num momento de crise total, aí a gente está dizendo assim, numa crise drástica no mundo em determinados pontos, a gente tem, de certa forma, uma moeda bem importante que não é de papel, ela é de alimentação mesmo. É diferente do dinheiro que não vai manter a população viva, o alimento vai. Aham. Então a gente tem uma moeda que talvez seja uma das mais fortes, né? Além da gente ser um grande produtor de energia também. Então o Brasil ele tem uma autossuficiência bem interessante. E prova disso é que até que a Rússia de fato invadisse ali a Ucrânia, a quantidade de investimentos externos que vinha, né, estava chegando ao Brasil de uma forma muito forte, inclusive um dos motivadores para a queda ali do preço do dólar, aliado ao aumento da taxa de juros, que também se torna mais atrativo, prova o quanto o mundo já estava enxergando esse potencial. Bom, o Brasil, um dos maiores produtores do mundo, então, peraí, deixa eu colocar pelo menos um pouco de dinheiro lá também, porque todo mundo foge, em geral, para o ativo mais seguro. Então, eu vou ali para o mercado norte-americano, eu vou para lugares onde eu me sinta mais seguro. Então, só isso também, não só isso, né, mas isso atrai muito o investimento estrangeiro, porque quando a gente olha para o Brasil, ainda é um investimento considerado de risco, né, face a outras nações aí mais estáveis economicamente, politicamente, quando a gente analisa. Então, esse jogo é o alimento, né, o alimento pesa. E o alimento que está subindo de elevador, de escada, de avião, mas está difícil, hein, Gustavo? Também reflexo do dólar e a gente falou muito aqui, né? Acho, Matheus, aquela hora que a gente falou aqui sobre a exportação de quem ganha, quem não ganha, ficou muito claro que para o produtor, o preço lá no alto não adianta nada, né, Gustavo? O preço interno lá no alto vai fazer com que ele não ganhe dinheiro, para que o produto dele tenha menos vazão, né? Perfeito. Tudo tem um limite, né? O preço pode melhorar se você subir ele até certo ponto, onde a demanda aceite aquilo, né? Como muito bem colocado pelo Matheus no início, se o preço subiu demais, eu paro de comprar ou eu busco substitutos e por aí vai. Obviamente,
a pessoa, né, que vai mais sofrer com a questão inflacionária não tem jeito. São os trabalhadores, é a classe média mais baixa, a classe mais pobre, que recebe o salário mínimo, que precisa efetivamente ir no supermercado para fazer aquelas compras e não tem muito como barganhar, ou não tem muitas fontes de renda para que possam se sustentar tranquilamente com a inflação que vem subindo. Agora, uma notícia que eu acredito que é relativamente ruim, que a inflação, ela não só... Mais uma notícia ruim? Mais uma. É porque, querendo ou não, infelizmente, não é somente a parte do dólar que influencia a inflação, né? O sistema produtivo, isso tudo faz parte. E o que a gente não tem agora, neste exato momento, é uma capacidade produtiva imensa de tudo. Então, o produtor agro, por exemplo, como o dólar está mais alto, como a gente já até colocou, ele vai preferir o mercado internacional na parte de exportação, deixando de lado o consumo interno, mas também a gente não tem tanta produção assim para conseguir, em todos os tipos de produto, não só o agro, tá? Mas conseguir diminuir os preços em geral da parte inflacionária. Então, isso eu acredito que ainda vai demorar um pouco, a gente ainda vai ter que conviver um pouco mais com a inflação por mais um tempo. A gente já teve algum momento dessas crises de dólar lá em cima, de alguns produtos sumirem do nosso mercado interno, ou pelo menos ficarem impraticáveis. Eu nem vou me arriscar a dizer quais aqui, mas, por exemplo, se você chegar num sacolão hoje, com certeza você vai encontrar um kiwi, por exemplo, impraticável, R$30 o quilo, R$32 o quilo. Ou seja, ele está lá, mas o produtor vai vender menos para o público interno e talvez não seja nem um produto que o produtor brasileiro tenha tanto para exportar, não é a nossa expertise. Sim. Isso é um problema gigantesco, né? Você passa a ter um problema de abastecimento também com a subida do dólar. Perfeito, né? É a consequência de o vendedor, né, o produtor, privilegiar o mercado externo. Então, a gente tem esses alimentos que eles ficam mais escassos e, naturalmente, quanto menos oferta eu tenho, né, mais caro aquele produto fica. E eu tenho aqueles produtos que, embora eles não se tornem tão escassos, eles acabam diminuindo o acesso pelo preço, né? A inflação é isso. Esses dias eu estava no supermercado e eu fiquei impressionado com o preço do quilo da banana prata, que é uma banana tida como banana de acesso para todo mundo ali. A pessoa pega um cacho, 2 cachos, ela estava praticamente a R$9 o quilo. Há pouquíssimo tempo você achava uma banana dessa a R$3,98 no supermercado. Então é a prova justamente do que você acabou de falar. É um produto, se a gente for olhar, a banana tem até uma grande produção aqui dentro do Brasil, mas ainda assim já está num preço, eu diria, quase impraticável. Pelo menos a pessoa agora não vai levar mais um cacho para casa. Como o Gustavo adiantou, a classe média e a classe baixa vão sofrer. Sofre mais. E aí esses produtos acabam ficando na gôndola, eles não vão para o carrinho. Agora tem aquela velha coisa que vocês aprenderam aí quando vocês estudaram finanças e economia de uma maneira geral. Uma das primeiras coisas que o professor lá na sala de aula conversou com vocês foi da teoria da substituição. No momento de crise, o produto sobe e a gente substitui. Só que a gente olhando pelo lado de quem produz, ele ver o produto dele substituído, Gustavo, pode virar um grande problema, né? Vamos aí pelo caso da banana. Se a banana está muito alta e aí o consumidor vai buscar potássio em outros frutos, em outros alimentos, a situação fica difícil para quem produz banana, né? Com certeza, não tem jeito. E principalmente é uma das grandes razões para vários produtores buscarem fazer aí uma diversificação do seu portfólio de produtos. Né? Ficar dependendo somente de um produto pode levar justamente isso, né? O travamento do estoque na qual você está vendendo. Um caso até da parte de commodities, por exemplo, que existem vários tipos de produto a ser vendido, a produzido, é a parte, por exemplo, de açúcar, né? A parte açucareira, onde eu posso optar ali por mudar, às vezes, para o etanol, ou eu faço refinado, faço cristal, enfim, você tem várias subdivisões dentro do mercado açucareiro, que aí eu consigo diversificar e diminuir meu risco. Parar o risco é quase que impossível, mas conseguir diversificar o meu portfólio para que eu não fique dependente somente de um produto e aí esse efeito de substituição atrapalhar as minhas vendas é realmente bastante complicado.
Sei que é difícil substituir, gente. Eu não consigo substituir, não. O café, eu não consigo substituir no meu dia a dia. Somos dois. Eu acho, eu até falei aqui esses dias para trás, viu, Matheus, Gustavo, que deve ser chata a vida da pessoa que acorda de manhã. Vou tomar um leite com achocolatado. Deve ser uma coisa triste, né? Não pode tomar um café, né? A coisa toda. Mas esse vai talvez diminuir a quantidade e tudo mais. Ou ser mais inteligente, porque você pode colocar, de repente, fazer menos quantidade, perder menos. Você sabe que tem um dado curioso. Se perde muito café na pia. Muito do café que é consumido no Brasil vai para o ralo. Literalmente. Agora, o produtor de café, ele provavelmente não vai ter o produto dele tão substituído, apesar do alto preço. Sim. Mas pode ter uma diminuição. E ele tem um grande problema, Matheus. Na maioria das vezes, ele só tem a cultura de café. Esse produtor, ao contrário do que o Gustavo falou, que é de diversificar, ele tem dificuldade, né? É aí que entra, né, aquela palavrinha que a gente vem falando aqui no programa hoje muitas vezes, que é o planejamento. Né, se ele não consegue acessar o que o Gustavo falou que é muito importante, que é eu vou diversificar meu portfólio. Isso é para tudo na vida, né? A gente vai investir no mercado financeiro, diversifique, você vai produzir, se possível, diversifique. Se ele não consegue diversificar, se ele está ali, eu posso dizer, refém de uma cultura só, ele tem que ter o planejamento a favor dele. Né? Ele precisa tentar, primeiro, fugir ou, né, às vezes não consegue fugir 100%, mas pelo menos minimizar os riscos. O risco da geada, a gente sabe que a gente não controla, do sol, da chuva. Então, quais são os riscos que eu consigo controlar? Eu não consigo controlar a geada, mas às vezes eu consigo antecipar de alguma forma, eu consigo mudar alguma coisa aqui no meu dia a dia. E como que eu faço isso? Aí é realmente cada um no seu quadrado. Se sentando ali, conversando com os especialistas da região, buscando as assistências que a gente vê pelo estado inteiro, pelo país inteiro, elas funcionam muito bem. Então, procure ali, né, uma boa assistência e fala, olha, me senti refém mesmo do café e agora eu quero mudar essa história. Ou vou começar a diversificar, ou eu vou planejar bem para que essa unificação aqui no café não me traga prejuízos. Perfeito. Gente, foi bom demais conversar com vocês. Gustavo, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente nesse papo. E se você puder apostar, 10 segundos, hein? Se você puder apostar na queda ou no relâmpago aí da subida do dólar, a gente está mais para a subida? No curtíssimo prazo, Fabiano, eu acredito que realmente com essa guerra da Ucrânia não tem muito como fugir, não. O dólar vai dar uma subida. Mas para o longo prazo, eu realmente sou extremamente otimista com o Brasil. Eu acho que melhorando a nossa economia no longo prazo, o dólar vem a cair ao longo do tempo. E agradeço bastante pelo convite aí também. Gustavo Vaz, especialista em investimentos. Matheus, faço a mesma pergunta. Despeço, mas faço a mesma pergunta. Sobe ou desce num curtíssimo prazo aí o dólar? Eu vou acompanhar o relator, Gustavo. No curto prazo, acho que não tem como fugir, mas no longo prazo também sou otimista e acredito, né, numa queda aí. Então, é isso. Eu vou acompanhar vocês também, que se a gente errar, erra nós três aqui. Erra todo mundo junto, né? Obrigado, viu, Matheus? Obrigado. É o Matheus Machado, especialista em finanças. E o AgroB vai ficando por aqui. Um ótimo finalzinho de carnaval para você. Amanhã, quarta-feira de cinzas, tem mais AgroB. Um abraço, valeu!